Louvado seja Deus, eu estava meio desanimado, né, devido ao tempo também. Estava com uma dívida de R$400, sem nenhum centavo no bolso, nem para pagar o meu cartão. E eu falei, Senhor, louvado seja, se eu não pagar meu cartão amanhã, meu nome vai ficar sujo. E eu não tenho um centavo no bolso. Louvado seja Deus. E eu estou até desanimado em pregar. Porque, irmão, pregar devendo é ruim, viu? Louvado seja Deus. Aí chegou de tarde, já desanimado, quase ligando para o pastor Carlos para desistir de vir pregar. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, Deus é fiel. Glória a Jesus. Para a honra e glória do Senhor, já consegui os R$400 para pagar meu cartão antes de vir para cá, e agora eu vim aliviado para pregar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Também fiquei feliz aqui de ver a expressão da missionária Cláudia, né? Louvado seja Deus. Está me passando para trás da expressão, irmãos. Louvado seja Deus. Quando o pastor quiser agora chamar, não me chama não. Chama a missionária para pregar. Louvado seja Deus. Porque, irmão, a gente vai ficando velho no ministério, a gente vai ficando, sei lá, parece que vai ficando mais complicado de pregar, ser a responsabilidade, né, com o ministério, com a igreja. Agora a gente está ali, igual a missionária falou, né, com a responsabilidade de cobrir a igreja ali. A gente profetizamos que até o final do ano a gente estaria com aquele telhado, louvado seja Deus, né, da igreja. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o material vai estar chegando, né? Louvado seja Deus. E até janeiro a gente vai estar com aquela igreja coberta. E quem sabe já congregando a igreja toda, na nave toda da igreja. Irmãos, a gente tem que compartilhar o que Deus tem feito em nosso meio. Louvado seja Deus. E se também alegre e feliz, né, nessa campanha, ser o quarto elo, né? Louvado seja Deus. E hoje é o quê? Dia 4, quarto elo. Louvado seja Deus. E também, né, fala do profeta Ezequiel, e também fala dos 4 querubins, né? E antes de Deus chamar Ezequiel para o ministério, primeiro o Senhor preparou ele, primeiro o Senhor deu visão, mostrou a ele a situação que estava o seu país, a situação que estava o seu povo. Quem sabe, né, hoje, né, quando você aceita Jesus, ou até mesmo quando você está retornando para a casa de Deus, você repara o altar do Senhor com muitas rachaduras, e se você não tomar cuidado, o inimigo sopra no seu ouvido e fala: sai daquela igreja, porque louvado seja aquela igreja está assim, está assado. Mas nesta noite, a palavra de Deus está aqui para te ensinar a ser como o profeta Ezequiel. Não desistir do povo de Deus, não desistir do seu irmão que está frio, que está desanimado, que está desobediente. Mas se você é profeta, você vai profetizar na vida dele ou na vida dela, e ela ou ele vai se levantar e vocês vão caminhar juntos, dando glória a Deus e aleluia. Quando Deus começou a usar a irmã aqui, louvando ao Senhor, passando para a irmã Chile, né? Eu vi uma fúria muito grande contra a sua vida, contra o seu ministério. E Deus falava no meu coração: fala para ela fazer uma biblioteca em sua casa. Show de canto, porque você não vai ficar parada. Glória a Jesus. E quando você se preparar na palavra, o diabo pode se levantar da forma que for, mas você vai passar por cima, porque Deus é contigo, mulher. Louvado seja Deus. E Deus te chamou para a obra, louvado seja Deus, pentecostal nessa terra. E você não pode recuar, porque a obra começou agora. Louvado seja Deus. Talvez você pode dizer: a obra está atrasada. Não, a obra começou agora. Glória a Jesus, louvado seja Deus. O profeta Ezequiel também vivia no tempo, aleluia, do rei Jeoaquim, antes do seu filho Joaquim, ali em Jerusalém. No tempo de Jeremias, no ano 558, onde o profeta Jeremias profetizava também, aleluia, a ruína do povo de Deus, porque o povo de Deus se contaminou
com o pecado das nações, com o pecado do mundo, com o pecado dos deuses pagãos. E o povo de Deus não estava preocupado com as profecias que o profeta Jeremias, o profeta Isaías também, e o profeta Ezequiel profetizavam. Estamos vivendo o mesmo tempo onde as mídias estão profetizando, revelando os acontecimentos dos últimos dias que estamos vivendo. O nosso país tem sido exortado não só aqui com os profetas brasileiros, mas também com os profetas estrangeiros, que o Brasil precisa se colocar na posição. Louvado seja Deus, como a nossa irmã Chile cantou aqui, dizendo que aleluia, quem sabe o pastor Carlos estava preocupado de ver alguns irmãos, aleluia, louvado seja Deus, não se preocupando de se dedicar a essa obra, de não orar, aleluia, mas Deus mostrou para o pastor Carlos que ainda tem profeta aqui nesta igreja que paga preço, que ora, por isso, aleluia, louvado seja Deus, nesta noite Deus está dizendo para o pastor Carlos, não se preocupa, porque essa retaguarda vai estar cheia de obreiro, aleluia, para te ajudar nesta obra, porque a obra começou agora, aleluia, louvado seja Deus. Quando o povo que desobedeceu a Deus foi levado para a Babilônia como um cativeiro, no tempo de Daniel, Azarias, Misaías, Zacarias, no tempo do rei também, Joaquim, porque irmãos, o inimigo, quando ele vem invadindo alguém, quando o inimigo vem entrando dentro da igreja, na vida de uma família, que deu brecha para Satanás, ele não vem uma vez só, ele vem primeira vez, leva uma parte, depois vem segunda vez, leva a outra parte. Assim aconteceu com o povo de Israel. O rei Nabucodonosor, no tempo do rei Joaquim, pela primeira vez sitiou, cercou a cidade e levou cativo, no tempo de Daniel, Israel, Azarias, Danias, ali para a Babilônia. Ali o rei Nabucodonosor nomeou o filho de Joaquim, Matanias, a qual mudou seu nome para Ezequias. E ali colocou, aleluia, tributos altos, assim como os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil, aleluia, porque o nosso governo, aleluia, tem priorizado mais as trevas do que a luz. Aleluia! E não foi diferente no tempo do rei Ezequias. Ele não guardou o exemplo do seu pai, do seu irmão, que também desobedeceu e foi levado cativo para a Babilônia. E um país que só tira, o povo vai viver em pobreza. O povo, aleluia, vai começar a se afetar na sua mente, o seu psicológico. Irmãos, aleluia, dificuldade financeira é uma coisa que prejudica a família de Deus, prejudica a família cristã. Dívida, aleluia, louvado seja Deus, acumulada na vida de um obreiro, de um pastor, de uma profetisa, aleluia, é algo terrível, a qual atrapalha o seu ministério. Por isso é necessário fechar as brechas, é necessário se preparar. E eu tenho certeza que o profeta Ezequiel, ele ficou atento quando ele viu o negócio se estreitar no seu país, quando ele viu que o governo estava trazendo prejuízo para o seu país, quando ele viu os profetas se corrompendo, aleluia, com os políticos, com os governantes, ele começou a ficar atento, porque até então ele foi chamado para ser profeta do Senhor. Aleluia. Mas até então Ezequiel ainda não tinha sido, aleluia, preparado por Deus. O profeta Ezequiel ainda não tinha visão de Deus.
seja Deus. Uma das invasões, que foi a segunda, ele foi levado também para a Babilônia. E no capítulo 1 fala que esse Ezequiel, ele era sacerdote, mas também era profeta. Ele era filho de sacerdote, e que era filho de sacerdote, também era sacerdote, mas se tornou também profeta do Senhor. Enquanto o profeta estava ali no rio Quebar, ali ainda na Babilônia, Deus começou a mostrar visões. Aleluia, para o profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que Deus mostrou para Ezequiel: 4 animais, com 4 asas, com 4 rostos de homens. Aleluia. E debaixo, aleluia, daqueles animais, aleluia, rodas, aleluia, roda entre as rodas, aleluia, em volta de fogo, aleluia. O que eu posso ver, irmãos, que o ministério de Ezequiel ia ser um ministério profético, ia ser um ministério pentecostal, ia ser um ministério de fogo, porque para passar pela prova, você precisa primeiro passar pelo fogo. Para você não suportar as lutas, você precisa ser preparado no fogo. Louvado seja Deus. E o profeta Ezequiel estava sendo preparado no fogo para ele suportar, porque ele estava no meio de um povo de impuros lábios, assim como Isaías profetizou no capítulo 6. E no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a sua glória enchia a sua casa, e tinha anjos que voavam de 6 asas, como serafins, e um diziam para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Quem sabe o profeta Isaías pensou: se a terra está cheia da glória de Deus, por que tantas coisas ruins acontecendo? Por que tantas famílias sendo destruídas? Por que tantas injustiças acontecendo? Tanto na política, tanto na igreja. Aleluia! Mas aquele que tem a visão de Deus, ele sente a glória de Deus. Aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, ele vai fazer a diferença no meio de um povo rebelde e desobediente, porque você foi chamado para ser profeta na terra. Você foi chamado para profetizar as bênçãos dessa terra, não para murmurar. E agora Deus mostra a Ezequiel aquelas maravilhas, aquelas visões. Ele ficou maravilhado, porque os querubins, irmãos, de 4 asas representam a glória e a majestade de Deus. João também teve essa visão lá no Apocalipse, desses 4 animais de 4 asas, que representam o poder e a majestade de Deus e a autoridade de Deus. Aleluia, porque quando Deus te chama, Deus te dá a autoridade para você agir como profeta, para você agir como profetisa, para você abençoar a sua casa, não amaldiçoar, mas abençoar, como assim seu filho está se estressado, mas você foi chamado para abençoar.
Deus me fala aqui desta forma, ó, para tua serva Chico. Filha, não foi fácil te resgatar de lá para Chuva. Mas quando você é profeta, você pode até desviar, mas você é profeta. Aleluia. Ezequiel era profeta em Jerusalém. Ele achava que na Babilônia ele ia ficar acomodado, porque a Babilônia não é o mundo. A Babilônia tem feitiçaria, a Babilônia tem bruxaria, a Babilônia tem má escultura, a Babilônia tem prostituição, a Babilônia tem homossexualismo, a Babilônia tem tudo que não presta. Mas Deus sou eu, você vai para lá, mas você vai continuar sendo profeta. Meu filho, você é profeta, mesmo que você estava lá fora, mas Deus dizia: minha filha, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é na minha casa, profetizando, revelando, louvando, pregando, ganhando almas para o meu reino. Quem quiser apontar, que aponte. Porque o profeta Ezequiel, ele veio com a mania de amaldiçoar o próprio povo. Mas quando ele depara, lá no capítulo 37, que Deus chama Ezequiel e chama ele para o particular, Ezequiel já estava desanimado, Ezequiel já estava desacreditado. Por quê, irmãos? Porque no meio do povo de Deus ali tinha ministros, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus que já estavam corrompidos, desviados, afastados, sem solução, como um defunto morto na sepultura. Aleluia! Mas Deus chamou ele, aleluia, para o particular e disse: olha, vem agora no deserto. Vem para o deserto, vem para o vale desértico, que eu vou te mostrar como é que está o meu povo. Ah, você ainda não viu nada ainda, vou te mostrar coisa pior. E aí, aleluia, Ezequiel se depara com um vale cheio de ossos secos, não só seco, mas sequíssimo, sem vida, sem esperança, sem projeto. Aleluia. Deus disse: olha, Ezequiel, pode viver estes ossos. Quem disse para você que fulano não tem mais jeito? Quem disse que aquele que está lá na prisão não tem mais jeito? Quem disse que aquele que até não tirou a vida de alguém não tem mais jeito? Tem jeito, porque Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda embaixo da terra, Deus manda no inferno, Deus manda no lago de fogo, porque Ele é Deus. E quem que você é? Caco entre os cacos, diz ao caco: quem fez o barro? Ou quem fez o caco? Não foi eu, o Senhor? Irmãos, somos barro. O mesmo profeta, também no capítulo 18, Deus mostrou a ele o oleiro formando um vaso lindo, muito bonito. Talvez eu ou você olha para um irmão que está todo bonito por fora, e às vezes você exalta ele, e às vezes tem um irmãozinho, uma irmãzinha bem humilde, simples ali, mas que dentro dela está a chama espiritual. Mas aquela irmã está passando uma situação difícil, até mesmo financeiro, que até mesmo as suas vestes, aleluia, louvadas, para com que você se afaste dela, irmãos. Aleluia, no começo, que o povo de Deus, os mais pobres que ficaram lá em Jerusalém, porque os mais ricos, mais bonitos, mais formosos, os príncipes foram levados por Nabucodonosor e ficaram os mais desprezados. E esses mais desprezados, Deus diz para
precisa se consertar na minha presença. Mas para eu posso se consertar na minha presença, eu preciso de você, Ezequiel, porque você é profeta de Deus, está entendendo? Se a igreja está assim, está assado, Deus precisa de você, profeta, profetiza de Deus. Glória a Jesus. O pastor não leva nada sozinho. O pastor não pode levar a carga sozinho. Ezequiel não poderia levar a carga sozinho. Por isso Deus levou ele no vale. Mas que ele profetizasse para que aquele povo viesse se levantar novamente para ser o povo de Deus. Para que a casa de Deus novamente esteja avivada, cheia de pessoas glorificando e exaltando o nome do Senhor. É claro que nesta passagem fala do retorno de Israel para a sua terra natal. E essas profecias já têm se concretizado desde 1948. Só que o povo de Israel está lá sem vida. Talvez você está na igreja, mas está sem vida. E é necessário você se humilhar para um profeta ou para uma profetisa do Senhor e dizer: ora por mim, porque eu preciso que você profetiza que o Espírito Santo desce sobre mim. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, capítulo 19. Ali tinha 12 que foram batizados, o batismo de João por Apolo. E o apóstolo Paulo perguntou: recebeste o Espírito Santo quando foste batizado? E eles falaram: olha, a gente nem ainda ouviu falar que há Espírito Santo de Deus. E ele, pondo as mãos, disse: receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Se você se encontra na situação, em nome de Jesus eu profetizo: o Espírito Santo está operando sobre você. Em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus Cristo. E diz aqui que aqueles 12 começaram a falar em línguas e profetizar. A situação era tão feia, irmãos, que Deus pediu para Ezequiel ajuntar esterco de fezes humanas para adubar a plantação ou as